Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 7 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos trabalhar com as ligações químicas. Primeira parte de ligações químicas. Nós temos três tipos na química, nós temos três tipos de ligações químicas. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre a ligação iônica apenas. Nas outras partes nós falaremos sobre as outras ligações. Aproveitando a ligação iônica, nós temos de falar sobre a teoria do octeto. O que é essa teoria do octeto? O que ela define nos elementos químicos? Ela está relacionada com a distribuição dos elétrons nas camadas, nos níveis de energia, que a gente já comentou nas nossas aulas anteriores, então a gente vai revisar esse assunto rapidamente. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Definir e aplicar a teoria do octeto para a distribuição dos elétrons na eletrosfera. A teoria do octeto está relacionada com a distribuição dos elétrons na eletrosfera. Como? Vamos comentar isso. Identificar a importância da ligação iônica para a formação de compostos iônicos. Então, nós temos dois átomos. Quando esse átomo ele perde um elétron ou ele ganha um elétron, ele passa a ser chamado de íon. E isso pode acontecer quando ele for se associar a um outro elemento químico, a um outro átomo. Essa associação, um vai ganhar, o outro vai perder elétrons e ele vai formar um composto iônico. A gente vai comentar como isso acontece, quais são as regrinhas para que isso aconteça também. Tá certo? Antes da gente começar então com essa parte das ligações químicas, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Tomem notas dos conceitos, das definições, das curiosidades, das novidades que vocês não conheciam, até das fórmulas que a gente for explicar aqui hoje, porque elas serão muito importantes futuramente quando vocês precisarem de uma revisão, forem realizar os exercícios ou uma avaliação. Isso daqui é conteúdo base do ensino médio, a parte de química do ensino médio. Então, vocês têm que ter esse conhecimento básico para conseguir ter um bom desempenho no ensino médio, um desempenho aceitável, certo? Vamos começar então? Ligações químicas. A união entre átomos é chamada de ligação química. Então, unir dois átomos, você está fazendo uma ligação química entre dois elementos químicos. E pode ser classificada em iônica, covalente ou metálica. São os três tipos de ligações químicas que eu comentei com vocês já hoje. Para que uma ligação química ocorra, é necessário que os átomos se aproximem. Então, um chegue próximo do outro e fique unido um com o outro. Dependendo das características dos átomos, eles podem perder ou ganhar elétrons, ou ainda compartilhar essas partículas. Um átomo vai ganhar, perder elétrons, ou ele vai compartilhar os elétrons. E dependendo de como isso acontece, se ele ganha, perde ou compartilha, ele vai ser classificado dentro de um tipo de ligação química diferente. Os elétrons presentes na camada de valência são os responsáveis pela formação das ligações químicas. Os outros elétrons não são muito relevantes para ligações químicas. Têm as suas particularidades, mas não são muito relevantes. O que interessa para nós são os elétrons da camada de valência. Lembram o que são elétrons da camada de valência? O que é a camada de valência? Camada de valência é a última camada eletrônica, a última camada de distribuição dos elétrons com elétrons. Lembrando que as camadas elas vão K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas. A última que apresentar elétrons vai ser chamada de camada de valência. Legal? E ela que vai ser a responsável pelas ligações químicas. Observou-se ao longo de experimentos que muitos átomos resultantes das ligações químicas apresentavam um padrão na sua camada de valência, na última camada com elétrons.
Semelhante aos gases nobres, eles adquiriam estabilidade quando atingiam 8 elétrons na camada de valência. Lembram da nossa tabela periódica, não lembram? Então, nós temos a tabela periódica bonita, eu acredito que vocês também têm, ou estão utilizando um livro, ou estão utilizando os slides que eu passei para vocês, tiraram um print lá e estão usando deles, ou vocês imprimiram essa tabela e estão com ela em mãos. Os gases nobres são os gases da 18ª família. Então, da última família lá são os gases nobres. Os gases nobres, eles são chamados de gases nobres justamente porque eles não interagem com muitos elementos químicos, com outros átomos. Eles são estáveis quimicamente. E se a gente observar os elétrons da camada de valência, a gente pode pegar o número atômico e fazer a distribuição dos elétrons bonitinha, ou algumas tabelas periódicas, como essa que eu tenho aqui, ela tem a distribuição dos elétrons já bem pequenininha no lado esquerdo do quadradinho. No caso, vocês estão olhando de frente, seria no lado direito do quadradinho. Então, o hélio ele vai ter a distribuição de 2. Então, a primeira camada, camada K, vai ter 2 elétrons e acabou. Ele não tem mais elétrons, porque o número atômico dele é 2. O neônio, ele tem a primeira camada 2 elétrons, que é o que ele suporta, camada K. A camada seguinte tem 8 elétrons e acabou. Ele tem um número atômico de 10. Essa estabilidade vai ser evidente em todos os átomos dos gases nobres. Então, se você pegar o argônio, a última camada termina com 8. Pegar o criptônio, a última camada termina com 8. Todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, ou 2 com o hélio. E percebeu-se que muitos átomos, depois de realizarem uma ligação química, eles vão atingir 8 elétrons na camada de valência. Não vai passar de 8 elétrons para eles estarem estáveis. Quem não tem 8 elétrons vai querer ter 8 elétrons para ficar estável. Certo? Então, a estabilidade química é atingida com 8 elétrons na camada de valência. Com isso, Gilbert Lewis e Walter Kossel propuseram em 1916 a teoria do octeto. De modo geral, podemos dividir os elementos químicos em 4 grupos, quanto ao número de elétrons na sua camada de valência. Então, nós dividimos em 4 grupos com relação à quantidade de elétrons na camada de valência. Os átomos que têm menos de 4 elétrons, os que têm 4 elétrons na camada de valência, os que têm mais de 4 elétrons e os que têm 8 elétrons na sua camada de valência. Os átomos com menos de 4 elétrons na camada de valência tendem a perder elétrons. Os que têm mais de 4 elétrons tendem a ganhar elétrons e os que têm 4 elétrons na camada de valência podem ganhar ou perder elétrons, conforme for o caso, dependendo do outro elemento químico com o qual ele estiver reagindo. Já os que têm 8 elétrons não vão nem ganhar nem perder, eles mantêm a estabilidade, que é o caso dos gases nobres. Certo? Então, para a ligação iônica, isso é muito importante. Lembrar desses 4 grupos. Com menos de 4 elétrons, que vão perder elétrons para se estabilizar. Com mais de 4 elétrons, que vão ganhar elétrons para se estabilizar. E com 4 elétrons, que podem ou ganhar ou perder, dependendo da situação, buscando a estabilidade. A ligação iônica agora. Quando um átomo de sódio e um de cloro entram em contato, ocorre a passagem de um elétron do sódio para o cloro e os 2 átomos se unem, formando uma unidade da substância cloreto de sódio.
que é o nosso sal de cozinha, sal que a gente usa no tempero em casa, arroz, feijão, enfim, um sal de cozinha. Observem que foi feita a distribuição do sódio, dos elétrons nas camadas de valência do sódio e do cloro. Observou-se dessa distribuição que o sódio ficou com um elétron na sua camada de valência. Um elétron apenas. Ele tem os outros nas outras camadas, mas a última camada com elétrons tem um elétron só. Já o cloro, foi feita a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas ali. E a última camada, a camada de valência do cloro, apresenta 7 elétrons. Então aqui nós já percebemos que eles pertencem a grupos diferentes. O primeiro, o sódio, ele faz parte do grupo de átomos que têm menos de 7 elétrons na camada de valência e vão perder elétrons para se estabilizar, enquanto o cloro faz parte do grupo que tem mais do que 4 elétrons na camada de valência e vai ganhar elétrons para se estabilizar. Com quanto ele se estabiliza? Com 8. Essa é uma outra situação. A última camada, a camada de valência de um átomo, nunca vai ter mais do que 8 elétrons. A última camada, a camada de valência, sempre vai ter ou 8 elétrons ou menos. Isso faz parte da teoria do octeto também e a gente vai utilizar nas ligações iônicas e covalentes. A última camada não pode passar de 8 elétrons. O que vai acontecer aqui então? O cloro tem tendência a ganhar elétrons, o sódio tem tendência a perder elétrons. Eles estão próximos um do outro, um perde elétron, o outro ganha, e os dois se unem e ficam estáveis. O sódio fica agora sem elétrons na camada de valência, fica estável, quando está junto do cloro, que agora está com 8 elétrons na camada de valência. Aqui nós temos uma ligação química, chamada de ligação iônica, porque um átomo perdeu elétron, virou um íon. O outro ganhou um elétron, virou um íon. Ânion e cátion, mais precisamente. Mas os dois estão juntos. Então a ligação é iônica porque tem essa troca de elétrons entre os átomos, certo? Então, formando o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Um outro exemplo. Formação do cloreto de magnésio ocorre de forma parecida. A única diferença é que para o magnésio ficar estável, ele precisa doar 2 elétrons para cada átomo de cloro, que recebe apenas 1 elétron. O magnésio, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. O cloro, ele só recebe 1. Então a gente vai precisar de 2 cloros para receber. Sendo assim, para ocorrer a ligação química, são necessários 2 átomos de cloro. Vamos tentar fazer essa distribuição e a ligação bonitinha. Nós temos ali o magnésio com um número atômico de 12. Quer dizer que ele vai ter 12 prótons, 12 elétrons e 12 nêutrons. O que interessa para nós são os elétrons distribuídos ao longo das suas camadas até encontrarmos aquele que ele vai a sua camada de valência, a sua última camada. Vamos relembrar a distribuição dos elétrons. Nós temos magnésio dentro do núcleo. Aqui nós sabemos que temos prótons e temos os nêutrons. Prótons positivos, nêutrons neutros, sem carga elétrica, mas são 12 de cada. Os elétrons agora também são 12 que nós temos de distribuir. A primeira camada vai ser chamada de camada K. Essa primeira camada vai ter 2 elétrons, certo? Legal. Dos 12 que nós tínhamos de distribuir, agora sobram apenas 10. A segunda camada, camada L, vai suportar apenas 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2 elétrons já distribuídos, mais 8, nós temos que foram distribuídos 10 elétrons. Faltam ainda 2 elétrons a ser distribuídos. Kl, agora a camada M. Nossa camada M vai ficar com 2 elétrons. Legal. Se a gente não quiser deixar isso exposto assim, a gente pode deixar naquela forma mais compacta a camada de valência, que é o que interessa para nós. Então, o magnésio, para nós, vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Vamos representar como 2 bolinhas. Essas 2 bolinhas sabemos que são os 2 elétrons. Ele faz parte do grupo que tem menos do que 4 elétrons. Então, ele vai tender a perder esses elétrons. Ele está reagindo com o cloro. Está ali o cloro do lado dele. O cloro, nós já fizemos a distribuição dos elétrons na nossa aula passada. Vimos ali no exemplo anterior que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, nós temos aqui o cloro. Lembrando que a primeira letra da representação de um elemento químico é maiúscula e a segunda é minúscula, sempre. Então, ele vai ter 7 elétrons na sua camada de valência. Faz parte do grupo que vai receber elétrons até atingir 8. Se eu não fosse avisado anteriormente, eu simplesmente iria doar esses 2 elétrons para o cloro, ele ia ficar com 9, o magnésio ia ficar sem nenhum e fechou. Está feita a ligação química. O problema é que, eu avisei vocês antes, a camada de valência de um átomo não pode ter mais do que 8 elétrons. Então, esse magnésio vai conseguir doar apenas 1 elétron para o cloro. E eu vou precisar de um outro átomo de cloro reagindo aqui também para ocorrer essa ligação iônica. Então, quando eu tenho o cloreto se eu escuto falar sobre cloreto de magnésio, eu vou saber que é a união do cloro e do magnésio. Mas quantos átomos de cada um deles eu vou precisar? Eu vou precisar de um magnésio, que vai doar 1 elétron para cada um dos cloros, e 2 átomos de cloro, certo? É isso que a gente tem representado ali. Cloreto e magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Ele vai doar 1 elétron para o primeiro cloro e outro elétron para o segundo cloro. Por que isso é importante? Porque se eu não mostrasse a fórmula química do cloreto de magnésio, vocês soubessem só que a união do cloro com o magnésio, vocês teriam de fazer essa distribuição para identificar que vocês iam precisar de 2 átomos, que o cloreto de magnésio é formado por 2 átomos de cloro e 1 átomo de magnésio. E é isso que representa aquele 2zinho ali ao lado do cloro. Quer dizer que são 2 átomos de cloro. E como saber quantos elétrons tem na camada de valência de um átomo? De maneira rápida e eficiente, sem precisar fazer aquela distribuição dos elétrons. Os elementos representativos são os da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Os elementos de transição são esses do centro, do 3 até a família número 12. Os elementos representativos, eles estão organizados na família segundo o número de elétrons na sua camada de valência. Ou seja, na primeira família, todos os átomos dessa primeira família vão ter 1 elétron na camada de valência. Na segunda família, todos os átomos vão ter 2 elétrons na camada de valência. Na 13ª família, todos os átomos vão ter 3 elétrons. Na 14ª, todos vão ter 4. 15ª, todos vão ter 5. Na 16ª, todos vão ter 6. Na 17ª, todos vão ter 7 elétrons na camada de valência. E na 18ª, todos terão 8 elétrons na camada de valência. Certo?
Os elementos de transição vai variar um pouquinho ali a quantidade de elétrons na camada de valência, pode ter 1, 2 ou 3, mas eles não vão fazer esse tipo de ligação iônica. Então, fica mais fácil, você olha assim, eu quero o carbono. O carbono, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Vamos fazer a distribuição? Não. Ele está na família de número 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Não preciso fazer a distribuição, certo? Poupa tempo nos nossos exercícios. E a atividade de vocês? A atividade de vocês, em seu caderno, realize a representação esquemática da ligação iônica, indicando os elétrons doados e recebidos das seguintes substâncias: cloreto de potássio, cloreto de cálcio, óxido de potássio e brometo de potássio. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa representação aqui. Vocês vão marcar lá, o potássio. Potássio tem quantos elétrons na camada de valência? Olha lá qual a família do potássio. A família do potássio é número 1. Quer dizer que ele tem 1 elétron na camada de valência. Ele vai se ligar com o cloro. O cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Ele está na família 17. Quer dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Vamos fazer a ligação iônica entre eles. Potássio doou 1 elétron para o cloro. Cloro ficou com 8, potássio ficou sem nenhum. Os dois estão estáveis. Pode acrescentar ainda mais. Potássio perdeu 1 elétron, ele fica positivo. Enquanto o cloro ganhou 1 elétron, vai ficar negativo. É essa a representação que eu quero que vocês façam na atividade de vocês. Tá certo? Então, as demais vocês podem realizar lá. Qualquer dúvida que ficou, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas ali, deixa bem anotadinho no caderno, passo a passo, para a realização dessa atividade. Faça a atividade e nos vemos na nossa próxima aula.